Bem, meus queridos, mais uma vez, boa noite. Realmente é um prazer, acima de tudo, é um prazer estarmos juntos aqui, um prazer a gente poder estar aprendendo junto, compartilhando aqui. Mais uma vez, agradecendo aí ao Valdo, que está junto conosco nessa jornada, né? Tem sido alguém que tem dado muito apoio e temos também, como falei, muito a aprender juntos também com ele aqui, né? Então, muito bem, vamos lá, queridos. Olha só, nós estamos hoje na nossa terceira aula. Nós vimos já uma parte de introdução, vimos alguma coisa sobre aquelas ideias. Então, nós podemos ver um pouco sobre as ideias, aquelas teorias que dizem por que é que nós estamos aqui, né? Vimos aqui sobre aquelas ideias de ausência de Deus e o ser humano um fruto de vários acasos que resultaram na evolução e chegamos até hoje. Temos aquela ideia que é também muito triste, que diz que sim, existe um Deus, mas ele só está ali direcionando a coisa, né? E na última aula nós podemos ver exatamente sobre aquilo que é o que nós cremos, sobre exatamente a criação do homem. Então nós vimos todos os aspectos relativos exatamente à própria criação. E lembre-se de uma coisa, isso é muito importante, eu tenho a impressão que isso vai cair numa questão da prova, né? O homem e a mulher têm diferenças na criação deles. Vocês lembram que nós falamos, né? Há uma diferença com relação à matéria criada, enquanto o homem foi criado de uma substância sem vida, o pó. A mulher não, a mulher foi criada de onde a vida já existia, que foi a costela, né? Então, a própria ideia aí é o que Deus só soprou fôlego de vida para a humanidade uma única vez. Você não vê Deus soprando vida para a mulher. Não, a mulher já veio da costela com vida e ela já foi vida, né? Vimos aí também a importância da mulher, da criação da mulher e aquilo tudo que significava para o homem, né? Lembra-se daquele, agora sim, eu imagino Adão pulando de alegria e gritando, agora sim. Porque ele teve aquela missão de dar nome para todos os animais e pôde ver cada animalzinho com o seu parceiro, né? Cada cachorrinho com a sua cachorrinha, patinho com a patinha, e ele olhava para o lado e tinha nada, né? Então eu imagino que deve ter sido uma grande alegria que ele pulou e gritou, agora sim. Essa sim. Então nós vimos que Deus preparou, eu gosto disso, né? O homem foi a obra-prima e Deus preparou tudo para a chegada do homem. Então, e o homem já chegou aqui para estar refletindo. Próxima aula, tá? Vai ser uma aula muito importante. A gente vai falar exatamente sobre a imagem de Deus no homem. E isso é uma das coisas que são muito importantes, porque a forma como a gente entende isso pode mudar totalmente a nossa perspectiva até daquilo que a gente acredita em Deus. Então, a gente tem que ter um entendimento muito bem claro sobre o que é a imagem de Deus no homem. Então, já dando um spoiler que vamos estar se organizando porque é uma aula muito importante. Porque a imagem de Deus no homem é algo que a gente precisa entender bem. Vai entender aqui o que as implicações disso. Mas hoje nós vamos continuar falando ainda da origem do homem, né? Nós vimos na última aula o processo de criação do homem. O homem criado a partir do pó, certo? Lembre-se que o homem, acima de tudo, foi planejado. Deus planejou. Deus não fez um acaso, instalou, bora ver o que acontece. Não, preparou. Okay? O homem também, ele foi aquilo que a gente chama a coroa da criação.
Ou seja, a criação toda foi feita para o homem. Tudo foi feito de Deus. Olha, está aqui a obra-prima, está aqui aquele que vai ter a autoridade. O homem passou a ter autoridade sobre a criação. Então, o homem foi feito para governar a criação. Agora, sabe uma coisa interessante? Que a gente às vezes não pensa, mas o homem foi criado com aquilo que a gente chama, criado com uma idade aparente. O que é uma idade aparente? Porque você sabe, Deus não criou Adão um bebezinho. Eu creio que Deus criou Adão naquilo que a gente chama o auge da espécie. A gente sabe, a espécie, ela tem um caminho. A gente começa, atinge o auge e depois vai declinando, né? Alguns dizem que o auge aí é entre os 30 e 40, ou 40 e 50, não sei, depende muito da pessoa, né? Mas você sabe que depois que vai, uma hora começa a cair, né? Uma hora o cansaço é maior. Lá em Provérbios fala que os mordedores começam a diminuir, né? Cabelos caem, ficam brancos, o vigor já não é mais o mesmo. Então, a espécie, ela faz isso. A gente nasce e tem uma curva até aqui, onde alcança o auge. É o máximo que a gente vai atingir. E depois começa assim a cair. Então, eu imagino Adão criado justamente com essa posição, com aquilo que a gente imagina sendo o auge da espécie. Adão e Eva criados no máximo de posição que o ser humano pode atingir. Né? O máximo fisicamente, e hoje nós vamos ver também a parte exatamente de intelecto. Né? Nós vamos entender daqui a pouco isso. Mas olha só, o homem, então, estava criado. Olha só, uma outra coisa que é bem importante, né? Ele já foi criado com intelecto. Eu vou botar assim, intelecto desenvolvido, no sentido de que já com a cabeça adulta, já com uma condição já de equilíbrio na sua posição. Porque a gente sabe que criança não é o auge da espécie, né? A criança tem muito a aprender e tal até se tornar um adulto. E aí, então, quando se atinge esse máximo, é quando se tem. Mas Adão já foi criado com o intelecto desenvolvido, né? Lembre, Deus acabou de criar, fez logo o quê? Deu trabalho para Adão. Né? O homem já nasceu trabalhando. Já foi criado trabalhando, né? Então, o trabalho de Adão foi dar os nomes. Então, você nota o quê? Que Adão, sem referência de nada, começou a dar o nome. Nós temos referência, né? Se eu mostrar uma imagem, vocês conseguem, opa, isso parece tal coisa, então consegue fazer aquela imagem, de ter uma referência para a coisa. Né? Adão não tinha isso. Mas mesmo assim ele, numa boa, nomeou os animais, tudinho, fez toda aquela coisa. Então, eu acharia interessante né, chegar com um homem grandão, com a sua idade, olha, eu tenho um dia de vida. Bom, eu com um dia, eu não lembro, né? Mas a mamãe disse que eu era bem bonitinho, mas eu só fazia duas coisas. Melhor três, que eu não vou nem dizer aqui quais são as três. Mas isso é a posição. Então, Adão criado lá no auge. Claro, Eva também. Outra coisa, alguém me disse, Eva deve ter sido a mulher mais linda que já existiu. Porque foi moldada pelas mãos de Deus. Eu digo que Adão também. Adão também foi
moldado pelas mãos de Deus, né? Deve ser também muito bonito. Então, perfeição. O homem criado à perfeição. Mas não era só isso. Ele tinha também tarefas, né? O homem foi criado também, assim, não era, digamos assim, só do bem bom, né? Não, você tem algumas coisas. Então, uma das tarefas de Adão era cuidar da criação de Deus. E outra coisa que era muito legal. O homem não foi criado para que ficasse somente o homem e a mulher lá na eternidade, não. Vocês precisariam, olha só do que Deus falou, né? Enchei a terra. A ideia é que o homem nasceu, o homem foi criado para também aquela tarefa de povoar a terra. Deus fez a humanidade, ele criou Adão e Eva, mas a ideia dele não era ficar só em Adão e Eva. Não, eu fiz vocês vão povoar a terra. E é interessante isso, porque isso sempre foi a vontade de Deus. E mais uma vez, Deus não voltou a soprar o fôlego de vida das pessoas que iam nascendo. Eu vou disponibilizar, vou passar para o Ricardo, ele vai disponibilizar para vocês um artigo que fala sobre a origem da alma. E a gente esse daí vai ser objeto do trabalho que vocês vão fazer. Tá? É um trabalho que é obrigatório. Não vou passar ele agora, mas vocês vão falar sobre a origem da alma. Ok? Então, estava encaminhando. Agora, o que você achou, o que você acha que foi a coisa mais maravilhosa em todo esse processo de criação do homem? Tem muitas maravilhas a gente lê, o texto de Gênesis fala. Né? Mas, olhando agora para todas essas coisas que a gente viu, o que você acha que foi a coisa mais maravilhosa relativa aqui à criação do homem? E agora o Ricardo vai fazer aquela divisão em grupos aí, tá? E vocês vão conversar exatamente sobre isso. E aí depois, só 2 pessoas para a gente poder ganhar tempo. Tá? E aí, como foi o tempo? Foi um bom tempo de conversa. Eu vou abrir, como eu falei, para 2 pessoas compartilharem a experiência aí que vocês acharam disso. Vamos lá. A gente, no meu grupo ficou eu, o Marlon, o Mário, o Lucas e o Isaac, né, e a Mila, né, e a gente comentou mais sobre que na criação do homem, né, houve um conselho divino, né, aí a interação da Trindade, e foi falado também, né, sobre o sopro. Então, nós recebemos de Deus o atributo, né, os atributos dele que Deus já fez o homem com inteligência, já maduro, né, do jeito que ele quer que nós sejamos, né, e foi isso. O que mais me chamou a atenção foi a criação do homem, que está na apostila antiga, né, a criação do homem foi procedida por um conselho divino, a interação da Trindade, e até hoje, né, e sempre vamos à Trindade, nós dependemos, né, corpo, alma e espírito, né, da Trindade ali fazendo parte da criação do homem. Ok, obrigado, Cacau. Quem é o próximo? Odaelcio, pode falar, Odaelcio. Precisa ligar o seu microfone, tá? Perdão. A questão que a gente debateu só em cima da perfeição, né? Se Deus cria o homem e a mulher à sua imagem, ou seja, não tinha como não ser com essas características, com esses aspectos anormal, mas sim tudo normal, de sabedoria, de poder, de estar dando os nomes, né? Então, essa foi a mensagem que a gente gravou e
e ficamos debatendo ele. Perfeição, uma coisa perfeita. Deus jamais poderia trabalhar tão imperfeito diante do homem, né? Porque foi a imagem e a semelhança dele. Ele o criou. Ok, obrigado. Bem, então vamos prosseguir. Agora sim, vamos voltar a compartilhar aqui. Olha só, uma das coisas que é interessante, Deus, tem uma matéria que é a matéria de teologia própria que a gente estuda e conhece a doutrina de Deus. Certo? E essa doutrina, a gente vai entender algumas coisas sobre o que são as características de Deus. E uma das coisas importantes é a gente entender a ideia dos atributos de Deus, né? Atributos a gente pode colocar como características. Características de Deus, né? Agora, lá nós vimos que existem atributos que a gente chama de incomunicáveis, ou seja, são atributos de Deus e só de Deus. Aí nós temos aí onipotência, onipresença, a autoridade, todos esses atributos são só de Deus. Nós temos aqueles atributos que a gente chama de atributos incomunicáveis. São aqueles atributos que são só de Deus. Como eu falei, onipotência, onipresença, onisciência e outros atributos que dizem respeito à própria essência dele. Mas existem também os atributos que são chamados de comunicáveis. Ou seja, são aqueles atributos que Deus permitiu que viesse para o homem. Quando Deus deu um sopro, ele não passou só a vida, ele também passou algumas de suas próprias características para o homem. Então, são aquilo que a gente chama de atributos comunicáveis. São características que fazem parte do ser humano, que vem justamente pela própria vontade divina. Quando Deus diz, olha, isso vocês vão compartilhar comigo. Deus não comunicou os seus atributos de essência, aquilo que fazem ele ser Deus. Mas nós recebemos atributos que a gente pode dizer são atributos que têm respeito à vida moral, atributos morais. Porque o ser humano nós temos a nossa conduta moral. Então, olha só, nós podemos ter, eu vou dar alguns exemplos, tá? Não é um rol taxativo, mas são aqueles mais importantes para que a gente entenda o que Deus fez conosco, né? Primeiro, nós podemos ter o atributo que é a própria inteligência. O homem é inteligente, foi criado inteligente. Não no mesmo nível, não é onisciência, mas sim, nós somos capazes, somos inteligentes, né? O único animal, que aqui eu posso colocar a racionalidade, nós pensamos. Né? Isso não é de nós, é uma das características que Deus passou a nós. Outra coisa que é muito importante, e até hoje, a ideia do senso. O senso de justiça. O ser humano, naturalmente, ele tem o senso de justiça. A gente, quando a gente vê algo, a gente imagina, a gente sabe, é justo ou não é justo. Claro, eu estou falando aqui, no momento, estou falando aqui de Adão perfeito antes da queda, tá?
quando a expressão dos atributos era o mais evidente. Então, o senso de justiça é um atributo. Deus é, acima de tudo, justo. E nós também. Você é justo? Sim, a gente tenta ser justo. Até mesmo aquelas pessoas que não conhecem, não têm relacionamento com Deus, mas elas têm senso de justiça e procuram ser justas. Claro, há aqueles que não estão nem aí. Mas, de um modo geral, o ser humano sempre vai enxergar isso. O ser humano sempre vai tentar e buscar a justiça. Né? Outra coisa, outra característica, amor. Mas note bem, aqui nós estamos falando de um amor perfeito entregue por Deus ao homem. E também existe o outro amor, que eu vou colocar aqui a ideia de empatia, né? A ideia de eu me colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Né? Então, claro, isso aqui está relacionado aos dois juntos, tá? Não estou falando do amor sacrificial, mas sim aquele amor de poder olhar com paixão para as pessoas. Todo ser humano ama? Sim. Pode não amar, pode amar de diversas formas, mas ele tem sim essa ideia de amor. E sabe, é talvez um daqueles que mais a gente consegue representar a Deus. Porque o ser humano, ele tem sim, a gente sofre pelos outros. Quando a gente vê alguma coisa, a pessoas, por exemplo, eu estava olhando ali a questão da guerra, né? E vi lá crianças passando fome, tudo isso dói, a gente se sente mal com isso. A gente se imagina no lugar daquela pessoa, a gente consegue ter esse tipo de posição. Outra coisa que é muito importante também, é claro que a gente tem que lembrar que, embora Deus tenha criado perfeito, todas as características que ele quis passar para nós, como a própria ideia de amizade, que também está envolvida com amor, a gente tem a necessidade de ter amigos, de estar juntos, né? Faz parte de todo um pacote de amor. Mas, outra coisa, verdade. Nós gostamos da verdade. Todo esse apego são características humanas que vieram passadas por Deus. Deus nos permitiu ter todo um conjunto de atitudes que refletem aquilo que ele é. Existem muitas outras características que a gente pode dizer, mas a gente tem que lembrar que o ser humano, ele é a expressão daquilo que Deus é. E as características que a própria ideia de justiça, alegria. Quem não gosta de estar alegre, né? Também fazem parte. Todo o intelecto, toda a personalidade, ela joga e remete para aquilo que Deus é. Agora, temos um grande problema nisso aí, chamado pecado. O ser humano era perfeito. Agora, uma coisa que a gente tem que lembrar é que, muito embora o pecado tenha manchado essa perfeição, os atributos continuam existindo.
continuamos possuindo os atributos de Deus. Aqueles que a gente recebeu, a gente continua tendo, a humanidade continua tendo. Por isso que há sempre esse conflito do ser humano em buscar a Deus de alguma forma, porque ele ainda possui aqueles atributos que foram passados. Claro, manchados pelo pecado. Eu preciso agora que vocês falem um pouco. O que é que vocês estão achando sobre isso? O que você entende sobre ter recebido atributos de Deus? Fique à vontade. Eu vejo, Willy, que assim como Deus, quando Jesus falou, né, que Ele quer que nós sejamos igual, Ele é com o Pai. Então, esses atributos fazem com que a gente se relacione com os nossos irmãos, assim como Ele é com o Pai, na intimidade, e viver realmente, porque o nosso maior prazer é estar junto com nossos irmãos. E quando chega um dia que a gente não fica triste em deixar de ir lá para o prédio, a gente fica triste porque não dá para a gente estar junto com os nossos irmãos. Então, esses atributos é para o nosso relacionamento com Ele e com os nossos irmãos. Muito bem. Mais alguém? Esses atributos aí são os comunicáveis, né? Tá falando? Isso. É isso? Exato. Os comunicáveis. E aí aí foi falado lá do pecado aí. Não. O pecado, eu falei que foi o problema que atrapalhou o desenvolvimento disso. Ah, tá. Ah, beleza. E perguntar se Deus também nos transferiu o pecado, né? Daí. Não, ok, obrigado. Problema. Willer. Vou até botar ele vermelhinho. Meu irmão William, Pode falar. eu achei interessante o segmento dos atributos. Quando chega ao pecado, um pequeno exemplo, para ser breve, eu posso usar dessa maneira assim. Um crente, ele tem todos os atributos de Deus, ou seja, ele tem alegria, tem verdade, tem amor, tem paz e é infinito. Isso quando ele está, eu estou falando aqui, um crente, quando ele está na presença do Senhor. Então, ele se alegra, tem prazer para a igreja. A partir do momento que entra o pecado, ou seja, quando ele começa ou um desvio ou pecando, esses atributos vai saindo automaticamente, porque ele já não vai ter mais esse prazer ou está demonstrando esses atributos. Correto essa minha colocação? Eu achei que foi basicamente esse segmento aí, que nós temos, ele não dá todos, mas a partir do momento que entra o pecado, a pessoa já não vai ter, ele vai se distanciando, e isso aí vai sumindo aos poucos da pessoa. Olha só, muito boa a sua colocação, mas a gente tem que tomar só um cuidado. Lá em Gálatas fala daquele que é o fruto do Espírito. Uhum. Certo? Aquilo não é necessariamente atributo, e sim a expressão da manifestação do Espírito na nossa vida. Os atributos, o ser humano não vai perder os atributos. Eles fazem parte daquilo que nós somos. Agora, maculados pelo pecado. Agora, é diferente do fruto do Espírito que a gente desenvolve conforme o nosso relacionamento com Deus. A presença do Espírito Santo faz a gente desenvolver essa situação, tá? Então, okay. Às vezes é realmente um pouco confuso essas duas coisas. Mas quando se fala lá em Gálatas, do fruto do Espírito, do fruto, está se falando aquilo como um dom, algo que Deus está dando através do Espírito. E é diferente dos atributos, tá? Só na própria essência ele é bem. Entendido aí, Odaelson? Sim, ok. Certinho. Perfeito. Ok. Mais alguém? Oi? Willer, eu vejo, né, que Deus, ele criou o homem com esses atributos transferíveis
de Deus para o homem com um propósito, né? Para que o homem pudesse se relacionar com o seu Criador. É ter intimidade, ter um relacionamento com Ele. Né? Essas qualidades que Deus nos transferiu para nós, Ele nos deu para a gente ter comunhão com Ele. E ter uma alegria nesse relacionamento com Ele, porque Ele é um ser pessoal. E essas qualidades nós herdamos para se relacionar com Ele, nosso Criador. Muito bem, eu vou um pouco mais além. Foi para que a gente também possa se relacionar uns com os outros. Exatamente, é com Deus e com... E uns com os outros. Isso, exatamente. Mas lembre-se aqui, quando a gente fala de atributo, está falando da humanidade geral. Não estamos entrando no mérito de relacionamento com Deus ou não. Certo? Nesse ponto, a gente está falando de atributo, é característica. É aquilo que nasce com o ser humano só por ele ser ser humano. Então, ela existe. Maculada pelo pecado, sim, mas existe. Então, qualquer ser humano vai desenvolver essas características. Porque isso não foi tirado de nós. Foi maculado, é diferente. Mas, sim, existe. Isso nos permite que pessoas se relacionem. E legal que elas fazem também, busquem, de uma forma ou de outra, elas buscam a Deus. Porque esses atributos nos fazem buscá-lo, né? Claro, não estou entrando no mérito de salvação, mérito de eleição. Mas mérito que você vê o ser humano sempre focado e buscando. Se você chega numa tribo que nunca viu ninguém, mas lá tem alguém que ela adora, lá existe, eles têm a ideia da adoração e eles buscam isso. William, isso é legal que está falando, porque não é só para o cristão, esses atributos mesmo, porque a gente vê pessoas que são alegres, até melhor que um cristão, né? A gente vê pessoas bem alegres, né? Pessoas que são de verdade, né? Que não gostam de mentira, né? Enquanto tem alguns cristãos que mentem, outros que vão para a rua, né? Alimentar pessoas que estão aí nas calçadas, né? Quer dizer, tudo faz parte do amor, né? Do atributo que Deus deu para eles, né? Então, quando tu falaste, agora tem a guerra lá, a gente poxa, será que fosse no Brasil, né? Essa guerra, né? Eles estavam sofrendo pela gente aqui, né? Tivesse em paz lá e aqui no Brasil tivesse em guerra. Então, é vice-versa aí, né? Esses atributos sempre vai existir na humanidade, né? Entendeu? É interessante o que tu está passando para a gente, né? Quer dizer, a gente sabe, mas é uma coisa que esclarece mais para a gente, né? Vai encaixando mais para a gente, mas isso é muito bom. A gente vê as pessoas, né, se manifestando, né, para a verdade, para falar a verdade. Agora, na eleição, a fake news, né, que fala, né, e as pessoas que já estão querendo a verdade mais das outras pessoas, né? Então, isso é muito importante, isso aí. Só isso. Ok, obrigado, Sabá. Então, o ser humano foi criado... Eu vou dar logo algo assim. Vou adiantar um pouquinho daquilo que a gente vai tratar na nossa aula, da próxima, mas olha, imagem e semelhança, ela está intimamente ligado com os atributos. Imagem e semelhança, ela está ligada com os atributos muito seriamente, porque a gente vai refletir a imagem de Deus justamente por ter recebido os atributos dele. Mas, claro, como eu falei, imagem e semelhança é muito mais profundo do que isso. Mas ela está ligada aos atributos. Eu consigo refletir a imagem de Deus porque ele me permitiu
esses atributos que me fazem. Olha só, eles não vão me fazer igual, mas vão me fazer semelhante a ele. Claro, resguardadas todas as proporções que tem que ser. Mas o ser humano foi feito igual a Deus. Nesse sentido aí, em que ele é capaz de reproduzir qualidades do próprio Deus. Então, Deus nos deu os atributos, nos passou, como falaram, para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos ter comunhão uns com os outros, para que a gente possa ter uma vida boa, para que a gente consiga desenvolver e até mesmo progredir naquilo que a gente faz. Então, os atributos é quando Deus diz, olha, você reflete parte daquilo que eu sou. Deus é justo? Sim. Nós somos justos? Sim. Mas não como ele, né? Mas nós tentamos ser justos. Nós tentamos amar. Nós tentamos cuidar. Nós vamos fazer isso dentro, claro, do limite da nossa capacidade, mas você vê em toda a humanidade essa busca e essa vontade de fazer essas coisas. Quando a gente vê algo errado, a gente se incomoda. O Sebastião falou, e é legal, tem gente que pega prato de comida e vai dar para os mendigos, porque sofre de ver aquelas pessoas passando fome, né? Isso é atributo de Deus. Isso é a gente refletindo aquilo que é Deus. Independente, como eu falei, nesse ponto, não estamos falando de salvação. Estamos falando do ser humano natural mesmo. Porque nós conhecemos pessoas que não conhecem a Cristo. Mas conhecemos pessoas que não conhecem a Cristo, que são pessoas boas, pessoas justas, pessoas que ajudam os outros, pessoas que contribuem para a melhora e não conhecem Cristo. Por quê? Porque elas são feitas à imagem e semelhança de Deus também.